poucos anos, os filmes que mais mexiam comigo e que mais me empolgavam, e eu não sei se hoje provavelmente está diferente. Mas talvez algum dos irmãos aqui que tenham a idade próxima da minha ou mais velhos, se identifiquem ou se identificavam com aqueles filmes que a gente vê as pessoas procurando um mapa do tesouro, aquele tesouro escondido. E um dos filmes que mexe muito com a emoção, que eu gosto muito, e hoje ainda bem que tem Netflix, porque eu ficava tentado, quando passava aquele filme que estivesse passando no canal aberto, eu terminava dormindo tarde assistindo aquele filme, por mais que eu já tivesse assistido várias vezes. É o Conde de Monte Cristo. Naquele filme mexe muito com as emoções da gente, é bem verdade. Não vamos ser hipócritas. Mexe muito com a emoção por causa da vingança. A gente está num mês que se fala do amor. A gente falou sobre amor no domingo passado. Mas o nosso desejo humano, ele mexe com os nossos sentimentos quando envolve um pouquinho da vingança, né? Mas também lá naquele filme ele demonstra, e de certa forma, aquele tesouro, quando aquele rapaz que foi preso injustamente, conheceu um padre que também foi preso injustamente, e tinha um mapa escondido. E quando ele conseguiu fugir daquela prisão, ele de fato encontrou aquele tesouro com tantas e tantas riquezas materiais. E aquilo proporcionou a ele, né, o objeto da vingança, que ele demonstrou no filme. E o filme, se você não assistiu, você pode assistir depois em meio a uma ficção. Mas aquele filme mexe com a gente porque envolve, quer queira, quer não, quer a gente demonstre ou não, envolve essa questão das riquezas materiais. Se nós fizermos, deixar as crianças entrarem, né, porque está parecendo um desfile bonito e todo mundo está olhando para as crianças. Ninguém está prestando mais atenção na minha camisa nova, irmã Vani. Não adiantou, viu? Então, se nós fizermos uma investigação então da vida real, agora falando de riqueza, de bens materiais, de prosperidade. Infelizmente, muitas vezes aquilo que é pregado como prosperidade, as igrejas que pregam sobre prosperidade, os pastores e líderes que pregam sobre prosperidade, nessa investigação da vida real, a gente vai perceber, muitas vezes, que tem muitas pessoas em meio às nossas igrejas, eu não estou falando na nossa igreja, muitas pessoas ditas cristãos que estão vivendo uma doença espiritual. Estão doentes espiritualmente, porque a prosperidade material que é pregada tem consumido essas pessoas, e pessoas têm vivido crises espirituais por causa dessa prosperidade material. Essa prosperidade material que é pregada por tantos e tantos lá fora, basta a gente ligar um canal de TV aberta principalmente. Você vê isso sendo pregado constantemente. E essa linha de pregação é uma linha que só contribui, de fato, para afastar as pessoas de Deus. Prosperidade material. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós verificamos, nós sondamos, nós lemos. A palavra de Deus nos dá vários ensinamentos acerca ao trato como o homem, como o ser humano, como eu e você podemos lidar com os bens materiais. Por exemplo, Jesus, ele falou uma determinada história, aquela história do jovem rico. Jesus falou que dificilmente um rico entraria no reino dos céus. Dificilmente. Palavras de Jesus. Jesus ilustrando isso para os seus ouvintes, ele falou que dificilmente um rico entraria no reino dos céus. O apóstolo Paulo também, ele lembra para mim e para você que
a raiz de todos os males está no amor que nós dedicamos ao dinheiro. Veja bem que as pessoas confundem e falam que o dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando a gente analisa o dinheiro por si só, e é complicado você pregar sobre o dinheiro, porque quando um pastor começa a pregar sobre dinheiro, fala, o pastor já vai falar sobre dízimo. Não é isso que eu vou falar. O que eu quero falar nessa noite é, onde está o teu tesouro? Onde está o teu tesouro? O mal em relação ao dinheiro não está na posse de bens, mas o mal está nos homens que muitas vezes não sabem usar esse dinheiro que Deus os abençoa de uma forma sábia. A posse de bens necessariamente não é incompatível com uma vida cristã, uma vida de piedade. Mas a condenação que as Escrituras fazem em relação ao dinheiro é de o indivíduo deixar de ser senhor das riquezas para se tornar escravo delas. Quando aquele jovem rico perguntou para Jesus, Senhor, o que eu posso fazer para ser salvo? E Jesus falou para ele, e Jesus sabia que o dinheiro dominava ele, não ele dominava o dinheiro. Jesus sabia que aquele moço era escravo do dinheiro. E Jesus falou para ele, vai lá, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Então, Senhor, pensando bem, está meio difícil e tal, vou deixar para outra hora. Que aí, o que é que aconteceu? Foi lá e Jesus tocou no calo dele, tocou na ferida, doeu. Porque Jesus sabia a real intenção do coração daquele moço. Onde está o teu tesouro? Nós, como discípulos de Jesus, que nós um dia entregamos as nossas vidas a Deus, aqui, creio que em sua maioria já fez isso. Como seguidores de Jesus, como discípulos, que também nós o somos, nós temos que entender que o verdadeiro discípulo de Jesus, ele reconhece onde deve realmente estar o seu tesouro. Onde tem os valores espirituais, reais, no seu coração. O verdadeiro discípulo de Jesus reconhece os valores espirituais e ele tem aspiração pelas riquezas de Deus. Veja o que está lá no verso 20, que a gente leu. Ajuntai para vós tesouros no céu. Tesouros aqui na terra, bens aqui na terra, podem se desvalorizar, podem perder o seu valor, podem perder a sua preciosidade. Pessoas que têm muito dinheiro, da noite para o dia, elas chegam a tirar a sua vida. Que eu não sei você, pode ser que você tenha ações aplicadas na Bolsa de Valores. Mas quando eu estou assistindo o jornal, que eu vejo que subiu a bolsa, que desceu, para mim não faz diferença nenhuma. Nenhuma. Mas para muitas pessoas, das quais elas estão sendo escravas do dinheiro, do bem material, aquela informação pode ser uma apunhalada no seu coração. Porque as riquezas estão dominando cada uma delas. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos ter aspiração, ter um desejo pelas riquezas de Deus. Há pessoas que fazem da conquista dos valores materiais o motivo da sua vida. Às vezes eu não sei se tem pessoas próximas de você, mas fica difícil falar com a mensagem gravando, né? Não vou falar não. Mas tem gente que às vezes próxima da gente, quando você senta para conversar, e eu não sei se você tem gente próxima assim, de repente até na tua família, mas todo o contexto, toda a linha de conversa, né? Como diria lá no Pernambuco, o rumo da prosa é sempre voltado para os bens materiais. Então, o que é que você está trabalhando? O que é que você tem? Qual carro que você tem hoje? Você tem casa? Você mora de aluguel? Eu não sei se vocês têm gente conhecida, eu espero que não.
Mas tem muita gente que vive dessa forma porque ela está colocando em prioridade os valores materiais, são o motivo da vida dela. Muitas pessoas só sabem usar esses bens materiais para seu próprio uso e não sabem usá-los para a glória de Deus. Pessoas que têm perdido a linha em relação aos valores do reino de Deus. Os valores espirituais eternos, dos quais elas deveriam seguir e conquistar. Riquezas terrenas, prazer em possuir, um espírito consumista, mundo materialista que a gente vive. A pessoa se sacrifica para ter um iPhone 8, 9, 10, 15. Eu falei, quando sair o iPhone 10 eu vou comprar um para mim, o iPhone 1. Vai estar vendendo usado lá, né? Pessoas que compram um celular caríssimo. Aí chega para você que tem aquele celular simplesinho e fala, então, Mike, dá para você me prestar seu celular porque o meu está sem crédito. A pessoa pagou 7 mil reais no celular, não tem dinheiro para fazer uma conta no celular, meu Deus. Mas porque aquele símbolozinho material é mais importante e domina a vida dela de tal forma que ela precisa ter. Os motivos estão errados, porque as pessoas estão colocando, mesmo sendo discípulos de Jesus, estão colocando os seus valores invertidos. Onde está o teu tesouro? O discípulo de Jesus, ele entende do real valor espiritual que deve seguir. Ele entende que tem que ter uma vida de consagração total a Deus. E agora vem o verso 21 que fala, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O crente, eu e você, que um dia ouvimos a voz de Deus, a gente ouviu, a gente entendeu o que está lá no Provérbios 23, 26. Dá-me, filho, o teu coração. A gente, quando entregou a nossa vida a Deus, a gente entregou o nosso coração a Ele, nossos sentimentos, nossa razão, nosso intelecto, ou deveria ser assim. A gente entregar a Deus totalmente as nossas vidas. E tendo entregue totalmente o nosso coração a Deus, as nossas vidas, nós fazemos de Cristo, de Jesus Cristo, o nosso real tesouro. A nossa vida, a nossa alma deve ser consagrada ao serviço de Deus. Nós aprendemos a ver os bens materiais na verdadeira posição, nas escalas de valores reais que eles têm que acontecer. Eu vou dominar o dinheiro, não o dinheiro me dominar. Nós, como verdadeiros cristãos, nós entendemos que a nossa vida deve ser uma vida de total consagração ao serviço de Deus. Onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está o teu tesouro? O crente, um discípulo de Jesus, entende nessa escala de valores espirituais que a sua vida deve ser uma vida de dedicação ao serviço de Deus. E o verso 24 fala, ninguém pode servir a dois senhores. E as pessoas às vezes não entendem o significado. E imagina que dá para servir a dois senhores, fazer duas coisas, dois valores diferentes. Mas há quem imagine que consegue servir a Deus, mas sendo escravo das riquezas. Isso não quer dizer que um rico ele não possa servir a Deus, ele pode, se a sua escala de valores estiver invertida daquilo que o mundo tem pregado. Eu conheci uma pessoa que ele tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro. E ele mora num condomínio fechado, onde mora o governador, prefeito, vereadores da cidade. Tipo o Alphaville, que tem vários condomínios nesse nível. E esse irmão em Cristo, ele, cada lote daquele, lote não, o quarteirão, ele é dividido em 4 lotes gigantes. E a casa humilde dele é
em 2 lotes, né? Ocupa 2 lotes do quarteirão. A casa dele tem ar-condicionado central na casa, tem uma sala com um piano de cauda branco, tem um chique. Tem um quarto de hóspedes que é metade desse templo. Esse irmão em Cristo, ele começou a ganhar muito dinheiro. E um dia ele compartilhou com meu pai e falou: pastor Gilton, eu gastei muito dinheiro nessa casa. A minha escala de valores estava invertida. E ele só se deu conta quando ele recebeu um atentado e levou, acho que 7 ou 10 tiros na cabeça e sobreviveu. Ele é um pouco deformado assim fisicamente. Mas aquilo serviu para ele colocar na ordem correta a escala de valores da vida dele. Hoje ele já falou: eu não vendo minha casa porque eu não tenho como. Não vai adiantar vender a casa. Ele fretou um avião para trazer os móveis da Europa para mobiliar a casa dele. Ninguém vai pagar o que vale a casa dele. Ele deixou os filhos morando, foi morar num apartamento pequeno. Ele criou uma missão onde ele sustenta pastores, missionários, igrejas, congregações. E apesar dele ter uma empresa com um prédio de 10 andares, 90% dos bens materiais dele, da renda dele, ele dedica ao Senhor. Ele vive apenas com 10%. Ele inverteu a escala de valores dele, ele entendeu que ele tem que dominar o dinheiro, não é o dinheiro dominar ele. Ele entendeu que ele não precisava e não podia mais ser escravo do dinheiro. Aqui é exatamente essa inversão que a gente precisa entender, essa consciência que a gente precisa entender de mordomia. Não pode haver essa dualidade de senhores, eu servir a Deus e servir ao dinheiro ao mesmo tempo. Ainda que Deus não exigisse isso de nós, ainda que Deus não exigisse essa exclusividade, a opção ela teria que vir, porque é muito mais prazeroso a gente servir a Deus, a gente colocar a escala de valores correta. Bem agem os que escolhem seguir essa escala de valores. Onde está o teu tesouro? Onde está o teu tesouro? Às vezes a gente coloca os valores invertidos, a gente se deixa levar por um mundo consumista e materialista. E tem vezes que a gente chega, e eu vou falar a gente, porque eu não vou falar que são só as mulheres, porque, né? Embora tenha mulher que tem síndrome de centopeia, por exemplo. Você chega no guarda-roupa, tem uns 60, 80 pares de sapato, de sandália, mas só tem um par de pé, né? Deve ser síndrome de centopeia, eu só posso imaginar algo desse tipo. E tem livros da área financeira, livros seculares, que falam algumas orientações para a gente. Talvez você nunca tenha lido a respeito. Mas tem um que eu li, que ele fala para você se fazer 4 perguntinhas. Quando você chegar no shopping, você olhar aquela sandália, aquele sapato, aquela calça, você ficar sorrindo, né, Silvana? Nossa, a Silvana deu um sorriso ali. Aí você faz uma pergunta para você: eu posso comprar esse sapato? Ah, cartão de crédito está aí para isso, né? Ah, tá bom. Depois de 30 dias, né? Basta cada dia o seu mal, né? Você vai falar, né? Então, depois de 30 dias vem o mal, né? A fatura chega. Aí você faz outra pergunta: eu preciso? Aí você começa a pensar, dizer, não, eu já tenho 57 pares de sapatos, né? Ficar com 58 não tem necessidade. Não, mas você pode parar para pensar, não, eu preciso, meu sapato está furado, a meia aparecendo e tal. Tá bom, a pergunta é, eu quero, porque às vezes você compra algo que você nem quer. Vocês já perceberam pessoas consumistas a esse ponto? Pessoas que às vezes vão fazer uma doação, e tinha uns parentes na minha família que de vez em quando
mandava algumas doações na época, lá que tinha os 6 lá em casa, né? 4 filhos, os pais. Eles mandavam o que a gente brincava que era o saco desprezado. O saco desprezado era o que eles não queriam mais. Eu mandava para a gente, era uma festa lá em casa. E às vezes chegava sapatos, camisas, sandálias com etiqueta que nunca foram usados. Porque a pessoa não precisava daquilo. A escala de valores estava invertida e se deixavam levar pelo material. E se todas essas perguntas passarem pelo seu crivo, você ainda coloca uma. Eu preciso agora. De repente você pode, você quer, você precisa, mas ainda pode esperar um pouquinho. Então não se deixe levar por um mundo materialista. A pergunta é: onde está o teu tesouro? Porque onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de uma música dos Vencedores por Cristo. Que ela fala: lá está o meu tesouro. Lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Quando nós nos colocarmos diante de Deus para invertermos, talvez, a escala de valores dos nossos tesouros, a gente vai entender que é muito mais importante o nosso tesouro celestial, onde nós estaremos juntos com Cristo. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite.